Fala pessoal, tudo certo? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa Maratona Enem. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia de algo que se chama função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Pessoal, o movimento retilíneo uniforme a gente já vem estudando há algum tempo, tá? Então não tem muita novidade aqui para vocês não, viu? É mais para que a gente possa de fato cercar todo o conteúdo que tem chance de cair na prova do Enem. Tamo junto? Então, primeiramente, deixa eu contar para vocês o que é esse tal de função horária da posição. Olha, para que vocês possam entender melhor isso, deem uma olhada na figurinha aqui, ó, na figurinha desse carrinho. Olha só, esse carrinho está se movimentando em linha reta com velocidade constante. Olha que maravilha! Velocidade constante me permite eu usar o triângulo mágico, certo? E aqui não é diferente, tá, pessoal? Não é diferente. A única diferença é que nessa aula eu vou dar um enfoque para uma outra coisa, mas o triângulo mágico, é claro, continua valendo. Ele está presente nessa equação aqui que eu vou mostrar para vocês de uma forma meio que disfarçada. Então, assim, função horária da posição é mais ou menos o seguinte, gente, ó. Imagine que esse carro esteja andando em linha reta com velocidade constante. A função horária da posição desse carro vai me dizer, por exemplo, qual é a posição do carro depois que passou, sei lá, 3 horas do seu movimento. Ou eu posso inverter a pergunta. Eu posso dizer o seguinte: quanto tempo será que esse carro vai demorar para chegar na posição de 300 quilômetros? Então, função horária nada mais é do que uma brincadeira entre posição e tempo. É tipo assim, eu digo para você, quanto tempo esse carrinho está andando? Você me diz a sua posição. Ou pode ser o inverso, você me diz, qual é a posição do seu carrinho? E eu te digo quanto tempo ele está andando. É essa brincadeira que essa equação faz, que essa função faz, tá bom? Agora, em termos matemáticos, a formulinha da equação horária da posição é escrita de acordo com essa expressão, S igual a S0 mais VT. Tá bom, pessoal? Olha, vamos entender o que é cada um desses termos? Então, eu tenho um carrinho passeando por uma linha reta. Esse S0 representa a posição inicial. Posição inicial é a posição aonde o carro estava quando começou a corrida. Então, esse S0 é minha posição inicial do meu carrinho ou de qualquer coisa que esteja andando. Se o S0 é a posição inicial, o S só pode ser o que, gente? O S só pode ser a minha posição final, quando eu terminei de marcar o tempo. Então, o S é a posição final. Olha que fácil. Com relação ao V, todo mundo sabe que é a velocidade do carrinho, que é constante, e o T é o tempo de percurso desse carro, certo? Essa fórmula aqui, pessoal, também é uma fórmula que nós chamamos de fórmula do sorvete, para que a gente não possa esquecer, tá? Sorvete ou sorvete, tudo depende de quem está analisando a fórmula, tá? Cada um pode dar o nome que achar mais conveniente, não tem problema algum. Tudo bem, gente? Olha, quero deixar uma coisa clara para vocês. Essas letras aqui, S, S0, são letras genéricas, tá, pessoal? Não necessariamente em todos os exercícios o cara tem que escrever dessa forma. A letra que o cara vai usar aqui não me importa. O cara pode trocar o S por X, o cara pode trocar o S por Y, o cara pode trocar o S por qualquer letra que ele queira. Isso não vai mudar a cara da minha fórmula, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Porque às vezes o cara muda a letra, vocês erram o exercício. Porque não tinha o S, tinha o Y. Porque não tinha o S, tinha o X. E vocês acham que a matéria é diferente. Não,
O importante é que vocês olhem para essa função e observem que isso aqui nada mais é do que uma função vagabunda do primeiro grau, gente. Que todo mundo sabe fazer, que todo mundo sabe resolver. Por que é primeiro grau? Porque eu não tenho nenhum termo aqui elevado ao quadrado. Todo mundo aqui está sendo elevado a 1. Isso aqui é uma função linear, certo? Muito fácil, né, gente? No fundo, a gente tem que resolver uma equação de primeiro grau que todo mundo sabe fazer, tá? Então, não se preocupem se o cara, por acaso, trocar a letra de algum desses termos. E também não se preocupem se o cara chamar isso de uma outra coisa, de função linear, equação linear e etc. Tá bom? O importante é que vocês observem que não tem nenhum termo, a segunda, a terceira, são termos lineares, elevados sempre à primeira, certo? Mas isso vai ficar bem mais claro agora, quando a gente for fazer um exemplo. E esse exemplo aqui nos diz o seguinte, olha, imagine que eu tenho um móvel em movimento retilíneo uniforme de acordo com a seguinte função. Deixa eu até escrever isso aqui para vocês, ó. Ele me deu a função desse carrinho, que é essa aqui, ó. 20 mais 3t. Certo? E aí o cara pede um monte de coisa. Só que antes de ele pedir alguma coisa, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer uma comparação. Vamos comparar a função que o exercício nos deu com a nossa equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, com a nossa fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT. Olha, quando eu faço essa comparação, eu percebo por comparação que o valor do meu S0 é de 20 metros. Tá certo, gente? Por que é de 20 metros? Olha, o S0 não é o cara que estava sozinho na fórmula? Sim, professor. Quem está sozinho na fórmula aqui? É o número 20. Portanto, o S0 só pode ser igual a 20 metros, certo? Da mesma maneira, eu posso dizer quem é a minha velocidade. A minha velocidade, segundo o sorvete, é o cara que está do lado do tempo. Ó. Tenho o tempo aqui, e quem está do lado do tempo é a velocidade. Na equação que o cara me deu, quem está ao lado do tempo é o número 3. Portanto, a velocidade vale 3 metros por segundo. Mas, professor, como que eu sei que a unidade da posição é o metros e a unidade da velocidade é o metros por segundo? Porque o cara meio que me disse, gente, quando ele fala que tudo está no Sistema Internacional de Unidades, isso quer dizer que a posição tem que ser em metros e a velocidade tem que ser metros por segundo. Esse Sistema Internacional de Unidades, gente, é tipo um padrão que estabeleceram para as unidades. Foi tipo uma convenção. Então, agora que eu já falei tudo isso para vocês, vamos para as questões. Olha, na letra A, ele está pedindo para que a gente diga qual é a posição do móvel no instante inicial. Olha, eu vou primeiro copiar a formulinha que o cara me deu. S igual a 20 mais 3t. Foi a função que o cara me deu, certo? E ele pede a posição do móvel no instante inicial. Gente, instante inicial é quando iniciou a minha corrida. E quando iniciou a minha corrida, é óbvio que o cara só poderia estar na posição inicial. Ninguém vai iniciar uma corrida já na reta de chegada. Vocês concordam comigo? Então é meio que lógico isso aqui, ó. Quando ele fala qual que é a posição no instante inicial, ele está pedindo para que a gente diga qual que é o valor de S0. E S0, por comparação, eu já fiz aqui, ó.
vale 20 metros. Pronto e acabou. Nossa, professor, se eu não soubesse isso. Gente, se você não soubesse isso, vocês tinham que saber o seguinte: instante inicial, na prática, eu tenho que vir aqui e colocar 0 no lugar do t. Tá certo? Instante inicial é quando ele zerou o cronômetro para poder marcar a corrida. Então eu poderia fazer assim também. Eu copiaria essa equação, no lugar do t eu colocaria 0, e aí o resultado ia dar 20 mais 0, que é 20 da mesma maneira. Tamo junto? Então letra A feita. Letra B. A posição após 50 segundos. Isso quer dizer, pessoal, que eu tenho que vir aqui na função que o exercício me deu e no lugar do t colocar 50 segundos, certo? Pois eu quero saber qual que é a posição no instante t igual a 50 segundos. Então, o dado que ele me deu foi os 50 segundos. Então, 20 mais 3 vezes 50. A posição no instante 50 segundos vai ficar assim, ó. 20 mais 150. Portanto, a posição vai ser de 170 metros. Moleza, né, gente? Letra C. Eu meio que já fiz. A velocidade do móvel. Nós já vimos que a velocidade do móvel vale 3 metros por segundo. Não tenho que pensar duas vezes, é apenas por comparação, certo? E a letra D, gente, para que a gente possa encerrar essa questão, também é bem simples. Ele quer saber o instante que o móvel passa pela posição S igual a 110 metros. Então, eu vou vir aqui, sem preguiça, tá, pessoal? Isso é importante, às vezes é chato, mas é importante a gente sempre estar copiando a função. Então, a função é S igual a 20 mais 3t. Ele quer saber o instante. Então, nós temos que saber que instante. Instante nada mais é do que o tempo. É essa a pergunta. Isso significa que eu preciso achar o tempo quando a posição, quando esse S vale 110. 110 eu coloco no lugar do S. Então, vai ficar assim, 110 é igual a 20 mais 3t. Olha, pessoal, eu tenho aqui uma equação vagabunda do primeiro grau. Todo mundo sabe fazer isso. Então, vem comigo, ó. O 20 está à direita, passa para a esquerda. Vai ficar 110 menos 20 é igual a 3t. 110 menos 20 é 90. 90 é igual a 3t. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, o t vai ficar 90 dividido por 3. T igual a 30 segundos. Simples assim, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Novamente, não se preocupem com as letras, tá? O cara chama do que quiser. Não se preocupe com os nomes. Pode ser função horária, pode ser função linear, pode ser equação linear, não importa o nome. O que importa é que vocês sabem fazer. Tamo junto? Abraços e até mais.